Continuação do livro número 1 de Cryon, Os Tempos Finais, página 38. Livro 1, capítulo 3, parte 8. A advertência atrás referida é a seguinte: à medida que o véu for se esgaçando e se abra, muitos serão os seres encarnados que receberão informação. Peço que usem o discernimento coletivo para dizerem a verdade, distinguindo-a do que não é a verdade. Imaginemos que alguém chega à Terra, vindo de outra zona do universo, e passa aqui uns 5 minutos. Por ter chegado à noite, entra numa biblioteca pública iluminada apenas por uma pequena luz. Imaginem isso. Esta entidade não fala o idioma local, mas é capaz de ver imagens. Então, vê umas quantas e logo parte para informar os seus governantes sobre o que viu, com base nessas imagens que o haviam induzido a tirar conclusões sobre o seu planeta. Teria visto imagens da sua ficção científica? Imagens da história? Teria escolhido livros com desenhos sem qualquer significado, talvez obras de arte, talvez enciclopédias de desportos? O que relataria acerca de como são os seres da Terra? Imaginem a conclusão que chegaria. À medida que o véu se for elevando, acontecerão muitas coisas desse tipo. Receberão imagens muito vivas sobre do que podem ser as coisas, mas também talvez de como não são. Tem de servir-se do discernimento coletivo para saberem a verdade e como as coisas realmente são. Não se agarrem a todos os conceitos que lhe forem apresentados. Pode-se produzir muita confusão devido principalmente às diferenças no enquadramento temporal existente nos dois lados do véu. Tente recordar que o nosso agora é o seu passado, presente e futuro, como no exemplo da biblioteca. Facilmente poderão ver a projeção de formas-pensamento que não passam de especulações do que poderá ser. Vocês já sabem que, enquanto humanos, criam formas-pensamento sobre o seu futuro, como um método para, de fato, criar esse futuro. Mas muito trabalho tem de ser feito também, deste meu lado, para preparar o seu futuro. E no decurso deste processo, preparamo-nos plenamente para todos os cenários possíveis, utilizando a energia do pensamento. Vocês poderão sintonizar com algo que não passe de um esquema de planificação. Tais energias de pensamento, no entanto, surgirão com muito mais clareza do que antes, e muitos acreditarão que não podem deixar de ser o que irá acontecer. Lembre-se que nenhuma entidade do universo sabe o que vocês irão fazer ao longo dos próximos anos. Se receberem supostas imagens de acontecimentos futuros, avalie. Em relação ao que já sabe, seguramente, mantenha-se na vibração do amor e unam-se para decidir, dado que, quando formam um grupo, vocês são lúcidos e poderosos. Os seus guias estão com vocês para servir, não para julgar, e amam-vos com muito carinho. Os vossos guias são aqueles com quem eu, na realidade, comunico diretamente por disporem de uma linha direta com o astral. Vejo-os convosco cada vez que olho para vocês. Nunca vejo vocês sem eles. Celebrem a passagem do tempo. Eis agora outra informação bastante importante para vocês. Celebrem a passagem do tempo, uma vez que se encontram no enquadramento temporal linear, o que não acontece conosco. Refiro-me àquela parte de vocês que está deste meu lado do véu. Muitos dos presentes aqui estão compreendendo neste momento o que estou dizendo, uma vez que nesta nova energia encontrarão a paz que desejam. No quadro do tempo linear, um acontecimento tem que se produzir antes do outro, a fim de criar os portais de oportunidade, tal como um comboio que viaja ao longo da linha e vai parando nas estações para recolher os intervenientes e as diversas peças da situação com que vão lidar. Quando o quebra-cabeça se resolve, o portal pode surgir. Todavia, vocês têm de esperar na estação de onde saem as várias vias
porque o comboio tem de recolher outras coisas enquanto caminha na sua direção. É assim que se passam as coisas no seu quadro temporal. Isto é especialmente válido para os que sentem impaciência em relação ao seu leque de oportunidades, e mais ainda para os que são iluminados. Estes já possuem uma percepção correta do enquadramento temporal do agora, onde sabem que existem, mas não conseguem experimentá-lo. Sentem dificuldade em esperar que o quebra-cabeças se resolva e para que possa manifestar-se o que foi predito ou prometido para a sua vida. Portanto, o aviso amoroso vai no sentido de serem pacientes. As peças da situação, entidades, objetos, etc., têm de ser separadas e reunidas. Mas assim que estiver tudo preparado, o comboio chegará para as recolher. Só então poderá entrar nele, e não antes. Sei que alguns tentaram criar os seus próprios portais de oportunidade. Isso, porém, não só é inconveniente, como também perigoso, pois podem não encontrar o portal verdadeiro. Vocês têm o bilhete na mão. Isso eu prometo, e as várias vias estão abertas à sua frente. Por que duvidam disto? Por que duvidam que a oportunidade se aproxima quando o universo lhes deu um bilhete e por aqui foram permanecendo antes de subir a bordo? Pois está aproximando-se. Não tenho a menor dúvida sobre isso. Alguns nem sequer conseguem ver as vias possíveis e sentem-se preocupados. Os que estão aqui presentes, no entanto, são diferentes, pois compreendem a promessa do universo. Só têm de estar gratos por terem chegado onde chegaram, uma vez que alguns não percebem como as coisas funcionam e não fazem a menor ideia de que a passagem está se aproximando. Saibam que quando estão equilibrados, tudo funciona para o bem da totalidade. A totalidade do corpo, da mente e do espírito. Flui a abundância, a riqueza é grande e a paz está com vocês. Vocês deveriam ser como crianças junto dos seus pais, vestidas com roupas maravilhosas, esperando na estação dos comboios, prestes a iniciar uma viagem para um lugar excitante. Sentem-se rodeados por aqueles que amam, todos veem a sua abundância, plenos de juventude, sentem-se excitados perante a perspectiva do lugar para onde vão. Esta analogia é perfeita para os iluminados deste tempo. Se acaso vivem com menos do que isto, então precisam examinar o seu equilíbrio e pedir a energia do amor para que se curem. Celebrem a passagem do tempo, pois as coisas têm de estar no devido lugar, antes que o seu portal se aproxime. O meu sócio está pedindo-me para que eu não vá além do que ele é capaz de entender. Respeito totalmente este pedido nesta altura. É conveniente para que aprenda a sublimar o seu ego, o que será fundamental no futuro. Muito será aprendido através desta frase. Contem com isso. O equilíbrio do magnetismo. Livro 1, capítulo 3, parte 9. Ao serem alinhados e deslocados, os novos magnetismos, é natural que o seu poder aumente. Nenhum dos presentes, por ter aberto o coração a esta mensagem, sairá daqui sem ter mudado. Alguns terão noites de insônia nos próximos tempos, o que se deve ao deslocamento da energia e dos implantes. Os implantes que eu preparei para vocês através dos seus guias. De fato, muitas entidades vêm à Terra presentemente sem nenhuma outra função que não seja a de serem seus guias, para ajustarem os seus implantes e celebrarem a nova energia, por já estarem vocês profundamente dentro dela. Livro 1, capítulo 3, parte 10. Alguns dos que estão aqui esta noite já percebem durante a comunicação a diferença evidente entre o seu próprio enquadramento temporal e o de Cryon. Muitas vezes falo do agora, mas para vocês isso será muito mais tarde. Eu vejo as coisas acontecerem todas ao mesmo tempo. Desde que comecei esse processo com o meu sócio, para mim sempre foi o agora. Todavia, para vocês, tal processo ocupou um espaço linear à medida que foi decorrendo. Não pretendo que compreendam repentinamente esse conceito, mas existe uma analogia muito simples que pode ajudar. Se pegarem num dos seus filmes e o visualizarem no ecrã,
Tal significa uma cronologia de tempo linear. No entanto, quando segura na bobina, todo o tempo potencial se encontra na sua mão simultaneamente e tudo está no agora. Quando consideram a cena do minuto 25 do filme, não tem de esperar 25 minutos para vê-la. A porção do futuro do personagem desta cena está agora nas suas mãos, assim como no passado. Esta é uma descrição de como vejo o seu caminho. Embora não veja o que vai acontecer, vejo os seus portais de oportunidades. Se forem verdadeiramente conscientes dessa diferença, perceberão que estas comunicações se intensificarão. Selecionarei agora 3 perguntas, entre aquelas que todos terão que fazer aos seus próprios guias. Peço que o façam agora, pois o meu sócio não se sente à vontade com um intercâmbio nos 2 sentidos. Escolherei 3 das perguntas coletivas. O meu sócio tem de aprender uma vez mais a não temer o fracasso, pois ao devolver-me as perguntas para que seja eu a escolher, selecionarei as que são comuns a todos os guias existentes em toda a parte. Isto será útil a quem venha a ler isso futuramente e não prejudicará quem está aqui neste momento. É importante que eu responda as perguntas a partir deste grupo, algo que farei posteriormente através de canalização e escrita adicional se o meu sócio se disponibilizar. A pergunta que é feita mais frequentemente diz respeito aos OVNIs. Outra pergunta é relativa aos locais de poder da rede magnética. E a terceira refere-se ao 1111. Sobre os OVNIs. Livro 1, capítulo 3, parte 11. Há 2 tipos de OVNIs que vocês veem e conhecem. É fácil dizer qual a diferença entre os 2, pois um tipo procede do meu lado do véu e o outro tipo provém do seu lado. O tipo de OVNIs que provém do seu lado do véu parece ter um aspecto metálico. Deixa-se fotografar facilmente, com bordas duras e rígidas, divide-se em 2 categorias. Número 1, os iluminados, e 2, os negativos. Não tenham medo dos negativos, pois têm poder sobre eles. De qualquer forma, eles não existirão por muito mais tempo, devido às alterações magnéticas que estão a ocorrer na Terra. O meu trabalho irá tirá-los daqui. Os OVNIs procedentes do outro lado do véu, o lado de Cryon, não se deixam fotografar facilmente e mostram um contorno menos definido. A maioria brilha, ocasionalmente produzem ruídos. Parecem mover-se muito erraticamente como luzes no céu. Isto deve-se, uma vez mais, ao fato de se encontrarem num enquadramento temporal diferente do seu. Eles estão num enquadramento de tempo real. É o mesmo tipo de ilusão que ocorre quando os planetas entram em retrogradação. Nesses períodos parecem estar a andar para trás, quando na verdade isso não está acontecendo. O movimento percebido é aparente, não real. Os planetas em retrogradação parecem mover-se para trás devido à relatividade do movimento do planeta em que vocês viajam, a Terra, em comparação com o movimento deles. É exatamente isto que acontece com o seu tempo. As diferenças de tempo criam para vocês imensas ilusões sobre o universo, tal como o percebem. No entanto, a experiência dos OVNIs é o único caso através do qual podem contemplá-lo dentro do seu próprio campo magnético. Destes, os tipos de OVNIs existentes no meu lado, há muitos. Uma das coisas de que não se percebe é que frequentemente aquilo que vem não é um OVNI, mas uma verdadeira entidade. Por causa da sua programação em implantes, assumem que as outras entidades têm as suas dimensões biológicas, mas não têm. O meu tamanho mais cômodo é, aproximadamente, o de uma das suas casas. Este é o pacote de energia tal como é transportado. É isto que vem frequentemente. Afinal, estão a ver entidades em vez de OVNIs. Em vez de ver naves, estão observando o verdadeiro espírito, alma da entidade. Por vezes reunimos-nos e descemos e vocês veem-nos separadamente. Quando fazemos assim, a cor do conjunto muda. Cada vez que uma entidade sai ou entra no conjunto, a maior delas parece mudar de cor. Mas tenham cuidado, pois também há aqui entidades negativas procedentes do meu lado do véu. Livro 1, capítulo 3, parte 12.
A advertência que faço para vocês, e não mais direi sobre esse tema neste momento, é a seguinte: a nova energia, o seu poder deixou de ser neutro, por estar deslocado para o positivo. Vocês têm poder e controle sobre as entidades negativas. Têm poder e controle sobre as entidades negativas. Têm poder e controle sobre as entidades negativas. Parênteses, quando Cryon repete as coisas 3 vezes, devem saber que tal é muito importante. Fecha parênteses. Meus caros, não tenham medo do que possam perceber como uma força negativa arrasadora. Não devem preocupar-se com essas coisas. Mas porque ocasionalmente elas se encontram entre vocês, devo pelo menos dar algumas instruções. Ignorem-nas e procurem virar-lhes as costas. Convoquem a singular fonte de amor e elas partirão. Não sejam curiosos, pois isso convida-as a participarem nas lições que vocês têm para aprender, o que não deve ocorrer. Não se alarmem perante o aumento de atividades de OVNIs. Muitas entidades chegam de vários lugares. Há um movimento contínuo entre a Terra e o meu grupo de apoio na órbita de Júpiter. São muitos os que vêm para celebrar este tempo com a sua ajuda. A maior parte da atividade centra-se à volta do serviço que cada um de vocês desenvolve, enquanto ser humano, preparado para receber novos implantes e guias. É quase como a mudança de guardas de um palácio. Aqueles que vocês ajudaram durante a vibração energética passada partem agora para percorrer outros caminhos, sendo substituídos por aqueles outros que estão preparados para assumir a sua tarefa no novo plano energético. Fiquem sabendo que há muita excitação acerca dessa mudança de vibração na Terra. O que está ocorrendo aqui nem sempre ocorre, e haverão de chegar felicitações pela sua experiência. Ambos os tipos de OVNIs, os do seu lado do véu e do meu, ironicamente utilizam a rede magnética para suas viagens. Com o realinhamento desta malha, mudarão os lugares onde aterrissarão. Sobre os locais de poder da rede magnética. Livro 1, capítulo 3, parte 13. Talvez achem interessante saber que parte do seu poder está e sempre esteve armazenado nesta rede. É isto que sentem nos locais de poder quando viajam, dado que nem sempre foram capazes de sustentar todo o seu poder. Há muito que aprender sobre esse tema. No entanto, apesar de interessante, ele em nada contribui neste momento para a realização da tarefa que ocupa vocês. Mas para quem estiver interessado no assunto, direi que a extensão de Deus que representa a sua entidade da alma aqui na Terra conservou toda a energia universal que possuía enquanto esteve do outro lado do véu. Boa parte dessa energia, no entanto, foi armazenada em vários lugares coletivos e não dentro do seu próprio corpo. Isto foi conveniente porque de outro modo não teriam nada para aprender. A rede é o meio que permite fazer boa parte desse armazenamento, embora também se faça nas profundezas da Terra, lá onde se encontra situada uma parte da máquina relacionada com a rede. Trata-se de algo complexo e desnecessário neste ponto do seu caminho. Não obstante, a cronologia da evolução da energia disponível para a sua entidade da alma é fascinante, até para mim, pois envolveu diretamente os grandes mestres do seu passado. E me traz agora aqui, onde estão vocês. Jesus veio à Terra para dizer a vocês que finalmente iriam passar a ter a capacidade de conter a totalidade da sua energia. E agora chego eu para facilitar o processo. Somente através da abertura deste portal, a nova energia, vocês terão a possibilidade de tomar o seu poder e fazer coisas com as quais somente terão sonhado. Isto relaciona-se com a substituição daqueles implantes que os manteve em processo de aprendizagem e os impediu da plena iluminação. Conforme isso for acontecendo, extrairão energia desses locais, que passarão progressivamente a serem neutros. Para vocês, deixarão de ser zonas de armazenamento. Isto faz parte do equilíbrio de que falei antes, pois a energia da Terra sempre foi a mesma. Limita-se a fluir de um lado para o outro, neste caso, entre a rede e as suas almas, que se encontram em processo de aprendizagem. Em consequência, finalmente deixará de haver locais de poder dentro dos quais possam viver. Templos, por exemplo, ou para onde possam viajar para se sentirem melhor,
Portanto, se acaso já se sentem bem, talvez possam responder já, não depois, a pergunta que foi feita esta noite. Para onde haveremos de ir? Se querem um conselho, o seu trabalho será mais eficiente numa zona de clima frio. Sobre o 11:11. Livro 1, capítulo 3, parte 14. Do que se trata o 11:11? A resposta deveria ser evidente que se trata do portal. Representa quer esse período de 11 anos, quer a energia de Cryon, pois não vim aqui por escolha própria. Existe um plano e uma direção que predestinou a minha chegada. Não foi meu sócio, não criou o meu nome. No seu idioma, o termo Cryon é adequado, pois trata-se de uma vibração do 11, representado pelas letras somadas, como foi especificado na comunicação anterior, que é a forma mais fácil para quem tem poucos conhecimentos sobre os números. E não é só isso. Este nome ainda contém partes da qualidade do timbre, o que também envolve os outros 8 canalizadores de Cryon sobre a Terra. Nesses nomes, procurem os que terminem não com uma consoante, interrupção brusca, mas com ou Isso é Cryon. Isso adapta-se a cada idioma de modo que a vibração permaneça 11. Quem leu o material, as comunicações de Cryon, tal como foram escritas pelo meu sócio até a data, quem estudou qualquer um dos números fornecidos e o somou, compreenderá e perceberá que cheguei a 1/1/1989. Isto é 11. E a minha partida a 31/12/2002 também é 11. São datas de chegada e partida que fornecia ao meu sócio para serem estudadas através dos textos dispensados até a data. Nestes textos, há muito para aprender através do significado dos números. Se considerarem o início da nova energia desde 1/1/1992 até 31/12/2002, também perceberão que permanecerei convosco já na vigência da nova energia durante 11 anos. Isto faz parte do portal 11:11 e foi previsto. É a mudança de poder. Este é o dom que vocês adquiriram neste ponto do tempo. Raras serão as coisas que não poderão fazer com esse novo poder, mas tem de começar por vocês mesmos, tal como já indiquei. Noutras canalizações fiz questão de falar para vocês de cura. Ora, neste momento, nesta sala, alguns precisam dela. Há um problema com as cápsulas suprarrenais, cuja cura poderia ser instantânea. Também há ansiedade, pois alguém está preocupado com o seu novo carro. Vocês têm de elevar-se e deixar para trás essas coisas, uma vez que o novo poder da energia do amor está muito acima de tudo isso. Tais assuntos não devem merecer a sua atenção. Exercício para ver a cor de Cryon. Livro 1, capítulo 3, parte 15. Antes de partir, gostaria que me visse. Finalmente terão uma visão no que toca à forma como se conjugam as cores e as matizes para qualquer entidade. Mais uma vez, se seguirem as minhas instruções, gostaria de levar vocês brevemente acima e mais além da atmosfera da Terra. Aqueles que no passado tiveram experiências fora do corpo, algo que o meu sócio nunca experimentou, saberão que isto é mesmo assim. Gostaria que cada um de vocês abrisse o coração e o permitisse. Na sua mente, imagine que se encontram a flutuar acima das nuvens. Estão acima da atmosfera da Terra e tudo está bastante escuro. A sua energia expandiu-se até alcançar totalmente a sua verdadeira dimensão. Agora, ao olharem para baixo, verão que algo está diferente, algo que é indicativo de uma nova energia. No entanto, aqueles que já fizeram experiências fora do corpo perceberão que o cordão de prata desapareceu. Isto representa a permissão para continuar se assim preferirem. Mas nenhum de vocês fará essa escolha. Sintam-se livres e aproximem-se de mim. Permaneço quieto. Sintam a vibração de amor que me rodeia, pois eu os amo com muita ternura. É algo de uma origem muito singular. É o amor universal. Vibra com tal rapidez que não se pode ver. Em consequência, representa um poder e uma energia incríveis procedentes de uma fonte que surge como negra.
Se repararem, verão que tenho 11 lados e que cada um deles constitui um padrão. Reparem que os padrões são assimétricos e diferentes uns dos outros. Estão segmentados como se fosse um vitral colorido. Cada lado tem a sua própria cor. Quando se aproximarem e circularem à minha volta, começarei a girar. Enquanto giro até alcançar a vibração da energia Cryon, vocês verão surgir a minha cor. Essa energia Cryon, que é a culminação dos 11 lados girando juntos e fundindo-se num só. Isto que vocês são capazes de perceber é apenas uma fração, um resíduo da verdadeira vibração, pois a maior parte dela encontra-se fora do alcance da visão humana. O que sobra é uma linda cor de cobre iridescente. Esta é a cor de Cryon para vocês. As outras entidades que futuramente chegarão à Terra durante esses anos da nova energia serão azul escuro, verde escuro e de muitas outras lindas cores escuras. Estas cores percebidas são simplesmente os resíduos deixados por aquilo que vocês não podem ver. Esta é a razão pela qual as cores são mais escuras do que esperavam. Antes desse tempo, sempre nos viram com índices de vibração mais baixos, devido em parte ao tipo de entidades que vos serviram ao longo desses últimos 2000 anos. Ironicamente, esses índices mais baixos pareciam ser muito mais coloridos e intensos, porque se encontravam mais perto do alcance da visão humana. Agora, ao girar para cima até alcançar a máxima velocidade, poderão ver a glória dessa entidade e perceber que cada um de vocês tem esse mesmo aspecto, embora com cores diversas, tamanhos ligeiramente distintos e numerosos padrões diferentes. Ao girarmos todos juntos, podem sentir o amor que eles têm. Este é um estado ao qual gostaria de vos levar, sempre que nos encontrarmos juntos no futuro. Esta é uma forma em que se pode transmitir muita comunicação e em que a fonte de amor pode ser realmente efetiva para vocês. Não fazem a menor ideia do muito que podem conseguir pessoalmente se conseguirem alcançar esse estado comigo. Agora, ao regressarem ao seu cotidiano terreno, peço que deixem de lado todas as pequenas coisas, pois há trabalho a fazer. Pequenas coisas é tudo aquilo que agora vos preocupa, tal como orientação para vocês mesmos e como atuar na vida. Deixá-las de lado significa que devem confiar totalmente que tais coisas serão mostradas no momento certo. Não permitam que isso gaste a sua energia principal. Tem muito mais que fazer pelo planeta, e isto é a tarefa fundamental. Vocês têm um compromisso com esta tarefa. O seu eu superior sabe perfeitamente, e a sua intuição será intensificada para permitir que a mente também saiba, para poderem acalmar-se e ficar em paz com este conhecimento. Eu sou Cryon e vocês são amados com muita ternura. Com isto, cumpri a minha obrigação com a canalização direta.